Jesus chorou. Indo ali para Jerusalém, depois de Betânia, descendo pelo Monte das Oliveiras, existe hoje um lugar onde foi construída uma igreja chamada de Dominus Flevit, que significa o Senhor chorou. Nós somos humanos, sabemos o que significa chorar. Existem muitos motivos, muitas razões que podem fazer alguém chorar. Mas o motivo que fez Jesus, neste dia, chorar, foi porque existiam pessoas longe dele. Foi porque existiam pessoas que estavam fazendo coisas que machucavam o seu coração. Quando assistimos em um noticiário, por exemplo, morreram 10 pessoas em um acidente de trânsito na Dutra. Choramos? Não. Não conhecemos essas pessoas. Não temos, assim, intimidade. Não construímos vínculos, laços com essas pessoas. Mas se você escutar a notícia, quem sabe depois dessa missa, uma ligação, e dizem, infelizmente, 10 pessoas da sua família morreram. Você choraria? Sim? Eu também choraria. Jesus chorava por um povo que ele amava. Jesus chorava por pessoas que não eram qualquer pessoa, quaisquer pessoas, eram pessoas importantes para ele. Talvez filhos e filhas. Muitas vezes, durante as suas lágrimas, os seus sofrimentos, você pode ter pensado, será que Deus não vê as minhas lágrimas? Será que eu estou chorando sozinho, sozinha, por um filho, por um marido, por alguém que também está morrendo? E pior, talvez não seja somente a morte física, mas a morte espiritual. Eu lhe digo, mais do que ver a sua lágrima, Jesus chora com você. Jerusalém rebelde é muitas vezes o coração de cada um de nós que não quer fazer a sua vontade. Muitas vezes, quando pecamos, quando fazemos coisas erradas, às vezes até sorrimos ao fazer estas coisas. Tem gente que tem até orgulho do seu pecado. É triste, mas é verdade. Quantas pessoas, após ameaçar alguém, após dizer, se você fizer isso eu te mato, você vai ver o que vai acontecer com você. E aquela outra pessoa fica com medo. E aquele que tinha ameaçado chega para os outros e diz, olha, eu falei para ela, ou para ele, disse que se ele disser isso de novo, eu vou bater nele. E ele teve medo. Está vendo como eu sou forte? Está vendo como eu sou poderoso? Nos alegramos com o que entristece o coração de Deus muitas vezes. Que triste. Deveríamos nos envergonhar. Deveríamos chorar junto com Jesus. E não se alegrar com aquilo que é errado. Quantos pais
se alegram com coisas erradas que os seus filhos fazem. Nossa, já está bebendo com 10 anos. Às vezes o próprio pai está dando aquilo para o filho. Nesses dias mesmo, fui à casa de uma pessoa. E daí, no meio do almoço, existia uma criança de uns 6, 7 anos no máximo. E a mãe dele pediu para ele contar ali na mesa uma coisa que tinha acontecido na escola. Ele ficou com vergonha, mas depois começou a contar. Sabe o que tinha acontecido? Uma menina mais velha que ele queria dar um beijo nele. E como ele não queria assim, com vergonha, pequeno, puro, ela disse: eu te dou um dinheiro se você me der esse beijo. E aí ele conta que foi e fez. E para minha surpresa, as pessoas que estavam ali naquela mesa começaram a sorrir. Não deveria ser o inverso? Não deveria ser o contrário? Não deveriam chorar? Porque o que será que Jesus fez neste momento? Será que ele sorriu também? Ou ele chorou por ver uma criança tão pequena, já começando a se perder assim? Porque ele contou que não foi só uma, foram 2. E uma pessoa até disse assim: nossa, começou cedo, hein? Para dizer assim, que coisa grande, importante. Isso que ele viveu, que muito pior eu mesmo vivi, quando era adolescente. E quando fiz uma coisa muito pior que essa, disse ali no meio de pessoas, parentes, e eles: nossa, você já fez isso? Que bom. Que bom. Que triste. Que triste. Porque Jesus está chorando pelos nossos pecados. Chorando pelos nossos pecados. Antes de receber a Eucaristia, o padre fala alguma das passagens da Bíblia. E uma das que vamos usar hoje é uma em que Jesus mesmo disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, sabe completar? Pode ser mais forte? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. O que será isso? Permanecer em Jesus. Se não carregar no seu coração os sentimentos de Jesus, os pensamentos de Jesus. A Bíblia até diz, com São Paulo: chorai com os que choram. Se Jesus está chorando por algo de ruim ou um pecado, como eu posso sorrir e me alegrar? Quantas vezes nós sorrimos da desgraça alheia? Não é verdade? Todos os domingos, no negócio que eu não quero nem falar o nome para não fazer propaganda, nós aprendemos a sorrir da desgraça dos outros. As pessoas caem, quebram a perna, passam por vergonha numa festa, num casamento, que dançavam e caíram, se machucaram, às vezes são até crianças, e a gente fica rindo. Não é estranho? Não é estranho? Outros programas que fazem piada com adultério, com pobre, com pessoas, filhos de Deus, e nós rimos.
Às vezes, uma pessoa que ficou mais velha e tem dificuldade de ouvir ou de enxergar, e se fazemos piadas disso, aprendemos a sorrir da desgraça alheia, aprendemos a sorrir do que fez, do que faz Deus chorar, porque eu acho que um pai não se alegra quando vê o sofrimento do seu filho. Concorda? Queira ter o sentimento do coração de Jesus. Você não comunga qualquer coisa. Você se alimenta do coração de Deus. Não seja indiferente. O Papa Bento XVI diz que a indiferença e o respeito humano dão força ao mal. Não é verdade. Você se torna indiferente. Não é comigo. Não é com a minha família. Não fui eu que caí. Aí por isso eu fico sorrindo. Na primeira leitura, Matatias, diante daquele erro de queimar incenso aos deuses pagãos, ele disse: eu não posso participar disso. Não, mas vai ter vantagens para você. Você pode ganhar até prata, ouro, prestígio. Vai. Não, eu não quero queimar incenso para ele. E quantas vezes queimamos incenso a coisas que fazem o coração de Jesus chorar. Porque também são traições. Santiago, no capítulo 4, versículo 4, diz: adúlteros. Por que ele nos chama de adúlteros? Porque eu digo que amo a Deus e depois o traio. Aqueles que querem ser amigos do mundo, serão inimigos de Deus. E aqueles que são amigos de Deus, serão inimigos do mundo. Eu não quero me acostumar com as coisas erradas que estão acontecendo por aí. Santa Isabel da Hungria, a santa que, refletindo sobre também sobre a sua vida hoje, era alguém que também chorava. Diz no escrito do seu diretor espiritual que ela chorou, pedindo ao seu diretor espiritual que ele a permitisse ser toda de Deus. Porque ela via o sofrimento dos pobres, dos doentes, e não ficava assim: eu não tenho nada a ver com isso, vou ficar distante. A indiferença e o respeito humano dão força ao mal. Ela não queria ficar distante. Por quê? Porque ela sabia que existia um Deus que chorava pelo sofrimento de cada pobre, de cada pessoa que sofre. Eu não quero ser indiferente. Eu não quero fazer mais o coração de Jesus chorar. Eu quero alegrá-lo. Quantas vezes alguém disse assim: faça uma criança sorrir, faça uma criança feliz. Hoje, pelas palavras desse evangelho de Lucas 19:41, eu vos digo: faça o nosso Deus mais feliz. Enxugue as lágrimas do coração de Jesus, enxugando as lágrimas do coração do seu irmão, lutando com todas as forças para ser santo. Porque diz também nesse mesmo evangelho, o evangelho de São Lucas, no capítulo 15,
que existe alegria no céu quando a gente volta para Deus.